Oi, amores! Tivemos uma pausa nos nossos conteúdos por conta do feriado, né? Mas nessa semana estamos de volta a todo vapor. E na nossa aula passada concluímos o capítulo 10. Então, nesse novo capítulo, falaremos sobre a atmosfera terrestre. E esse é um assunto bem interessante, eu gosto bastante, né? Já sabemos que o ar atmosférico, eu vou avançar aqui porque a gente começa nessa página aqui, isso. Já sabemos que o ar atmosférico é muito importante, pois é dele que absorvemos o gás oxigênio, né? Absorvemos o gás oxigênio que precisamos para viver. Mas não é isso, não é só isso também. A importância dele vai muito além. Além de agir em seres vivos, ele interfere diretamente nas nossas atividades do dia a dia. O ar está ao nosso redor e muitas vezes nem é percebido. E por outras vezes ele pode causar grandes estragos. Vocês sabem como? Os furacões é uma ação do ar atmosférico. Durante a nossa aula de hoje, vamos entender como tudo isso acontece. Bem, antes de ler a manchete, tenho que relembrar que estratosfera é uma das camadas da atmosfera terrestre, né? E as camadas da atmosfera terrestre são troposfera, a maioria das nuvens, né? E a maioria do clima ocorre no nível mais baixo da troposfera, né? E a maioria das aeronaves de longa distância viajam no nível mais alto. A estratosfera é onde a camada de ozônio nos protege dos raios ultravioletas, dos raios UV do Sol, né? Mesosfera, onde ficam os balões climáticos. Termosfera, onde as auroras aparecem acima dos polos na atmosfera superior. Exosfera, por onde orbitam satélites de baixo nível dentro da camada externa, tá? Isso nós vamos ver bem mais à frente, vocês verão bem mais à frente, né? Que a nossa jornada esse ano termina, vocês vão para uma nova etapa, né? Mas não vamos sofrer com isso agora. Ah, não, vocês são quarto ano, tô falando besteira. Nós vamos ver ainda sobre isso no próximo ano, tá? Esquece que essa jornada termina, não. Ainda nos vemos no ano que vem. É que tem hora como eu confundo, né, Jay? É muita coisa aqui, quarto, quinto ano. Enfim, vamos lá. Bem, dito isso, sobre as camadas da atmosfera terrestre, acho que a gente pode continuar, né? Então, vamos à manchete. Paraquedista salta da estratosfera a 39 mil metros de altura. Meu Deus do céu. O que leva um ser humano, né, a fazer isso? Isso é muito radical. A manchete está falando sobre um paraquedista que saltou da estratosfera a 39 mil metros de altura. Pensa na mãe dele, né? O que ela ficou pensando quando viu isso? Como diz a legenda, o paraquedista é um austríaco e esse salto aconteceu em 2012. Nem tem muito tempo assim, né, gente? Como eu disse no início, é na estratosfera que está localizada a camada de ozônio. E é essa camada que auxilia a vida na Terra, porque protege os seres vivos da ação prejudicial da radiação ultravioleta presente na luz solar. E ela faz isso absorvendo parte dos raios solares. A atmosfera terrestre, como vimos, ela é dividida por camadas. E também ajuda a manter a vida na Terra e na sua composição a vapor de água, poeira, seres vivos microscópicos e gases. Agora vamos ver as variações da atmosfera terrestre. As características da atmosfera, elas variam de acordo com muitos fatores. E um deles é a altitude. Nessa página aqui, na 211, nós falaremos sobre a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é uma força sobre a superfície da Terra e sobre a superfície dos corpos que estão sobre a Terra, exercida pelo ar atmosférico. Como vocês estão vendo aqui, essa jovem se hidratando, né? Ela tem uma representação da pressão atmosférica, essas setas em vermelhinho sobre a pessoa.
E podemos ver claramente que ela atua sobre os corpos e em todas as direções. Aqui, ó, para cima, para baixo, para o lado, para todas as direções, né? Mas isso acontece a todo tempo, né? A todo tempo a pressão atmosférica age sobre nós, mas nós não notamos isso. Mais abaixo, nós temos aqui outra ilustração explicando a pressão atmosférica. O livro, ainda bem, trouxe várias maneiras da gente compreender isso. Na ilustração aqui, Giovanna, ela ilustrou a pressão atmosférica usando uma seringa. Na ilustração A, aqui ó, está mostrando que Giovanna tampou a saída de ar da seringa com uma das mãos, né? E com a outra foi empurrando o êmbolo. Gente, eu ensaiei essa palavra, mas hoje saiu errada. Êmbolo, né? Que é a parte de trás da seringa. Na ilustração B, quando Giovanna solta o êmbolo, ele retorna para o ponto inicial sozinho. Olha lá, ela tirou o dedo e as setas indicam que ele está voltando, né? E aí, alguém sabe me dizer por que isso acontece? Isso aconteceu devido à pressão do ar no interior da seringa. Conforme ela tampou ali a saída, o ar ficou preso, né? O ar dentro da seringa se tornou maior do que a pressão do ar atmosférico na parte de fora, né, na parte externa. E por isso, a pressão interna fez com que o êmbolo retornasse ao ponto inicial. Gente, aí a gente, nossa, é mágica, aconteceu? Não, foi a pressão interna do ar que ficou maior do que a pressão externa do ar. Agora vamos para a próxima página. Nós já falamos que o ar está presente em todos os lugares e o tempo todo, né? A todo tempo, o tempo todo. Mas o que podemos fazer para percebê-lo? Aqui, mais uma vez, nós temos outra ilustração que pode nos demonstrar isso. Então vamos lá. Mas antes, vou deixar claro aqui que as setas em azul indicam a pressão atmosférica e as em vermelho indica a pressão interna que está dentro, ok? Aí na ilustração podemos ver as setas em vermelho no interior da sacola bem maiores, aqui ó, aqui, né? Desculpa, vamos aqui. Quando enchemos uma sacola plástica com ar, é claro, aumentamos a quantidade de ar em sua parte interna, dentro, aqui ó, né? E isso faz com que a pressão do ar na parte interna aumente. Logo, a pressão interna se torna maior que a pressão atmosférica, que está do lado de fora. Aí na ilustração podemos ver as setas em vermelho no interior da sacola bem maiores do que as em azul na parte externa, certo? Quando abrimos a sacola, já aqui, uma grande parte do ar sai. Com isso, a pressão interna se iguala à pressão atmosférica. Está do lado de fora, né? O ar, como falamos, ele está em toda parte. Logo, a pressão atmosférica também, né? Mas a pressão atmosférica ela pode variar de um local para o outro. E isso acontece por vários fatores. E um deles é até o mais comum, que é a altitude. A altitude é quando a quantidade de ar diminui e a pressão atmosférica se torna ainda menor. Mas não podemos esquecer que a altitude está diretamente relacionada ao nível do mar. Com isso, a pressão atmosférica é menor em locais com maior altitude em relação ao nível do mar, tá? Podemos ver nessa foto aqui embaixo, ó, que nós temos o mar, onde a pressão atmosférica é maior, e lá no alto do morro, lá atrás, aqui, ó, a pressão atmosférica é menor. Isso quer dizer que lá no alto do morro tem altitude. Gente, para quem acompanha futebol, como eu, importante menino ou menina, indiferente, a gente sabe que tem, né, estádios fora daqui, lá em Guayaquil, né, onde o Barcelona de Guayaquil joga, é um estádio que tem muita altitude. E os times brasileiros, quando vão jogar lá, o que acontece? Sentem essa diferença, né? Então, não tem um desempenho tão bom
quanto estão jogando aqui no Brasil. Até quando o Flamengo jogou contra o Del Valle, né, levou de 5-0, colocaram a culpa na altitude. A altitude influenciou? Influenciou, mas não em 5-0, né? Vamos esquecer isso, porque eles deram outra pancada de 4 e ficou tudo legal. Se igualou ali com altitude e sem altitude. Mas não foi só a altitude. A altitude influencia demais no desempenho físico, né? Do atleta ou de uma pessoa, enfim. E aí, locais mais altos, maiores que o nível do mar, mais altos que o nível do mar, menor a pressão atmosférica, maior a altitude, né? No mar, nível do mar, maior pressão atmosférica, tá bom? Na 213, a quantidade de vapor de água que existe na atmosfera, ela está, na atmosfera terrestre que eu digo, né? Ela está relacionada à umidade do ar. Mas de onde vem esse vapor, gente? Bem, esse vapor de água, ele chega no ambiente de várias maneiras. Pode ser liberado pelos seres vivos através da respiração e da transpiração e pelos corpos de água. Uma outra parte do vapor está em forma de nuvem, né? E a outra parte fica circulando pela atmosfera. E assim determina a umidade do ar. Muitas vezes esse vapor de água pode originar chuvas, né? E para isso depende de condições atmosféricas específicas, como a temperatura e a pressão. E assim, quanto maior a quantidade de ar no ar atmosférico, é muito grande as chances de chover. É importante frisar que no ambiente de floresta, a umidade do ar é sempre maior, se comparado a uma área sem vegetação, né, gente? Ó, aqui, ela é mais úmido o ar do que aqui, nessa pontinha aqui, né, gente? Então, por favor, aí. Avançamos. A página 214 é a nossa última página da aula de hoje. E aqui temos as atividades relacionadas a essa parte do capítulo, né? Show, então vamos lá. No número 1, vocês terão que marcar a imagem que melhor representa a pressão atmosférica na bola. Lembrando que a pressão atmosférica está por toda parte e o tempo todo. Então presta atenção aí, tá, meus amores? Podemos ver aí que há 2 pontos. O ponto A no número 2, né? No número 2, vocês terão que observar a imagem para responder. Podemos ver aí que há 2 pontos, o ponto A e o ponto B. Na letra A, vocês terão que dizer em qual dos pontos, A ou B, né, a pressão atmosférica é menor. E dizer o porquê disso, gente, justificar a resposta é muito importante, tá? Na letra B, vocês terão que falar brevemente em relação à quantidade de ar e à pressão atmosférica, que foi tudo que nós falamos na aula de hoje, né, meus amores? Ficamos por aqui e na sexta espero vocês, tá? Um beijo, até lá, aproveitem a semana, estudem, façam os deveres, brinquem também, se divirtam, porque é importante, tá? Beijinho.